conseguiram cumprir as ordens, as ordenanças, os estatutos, os preceitos, os mandamentos, e sabemos que o real propósito de Jesus vir a esse mundo é porque Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. E o real propósito de Jesus veio a esse mundo, porque Paulo, quando ele escreve, sabemos que o escritor chamado Tércio, o livro de Romanos, o moço de Paulo, está escrito em Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo vai dizer que todos pecaram, restituídos estão da glória. Foi o real propósito que Deus enviou o seu Filho, porque em Romanos, o Paulo autor e o escritor chamado Tércio, verso 10 de Romanos, capítulo 3, verso 10, a Bíblia vai dizer que Deus olhou do céu para a terra, não viu justo sequer. O real propósito de Jesus, Deus enviar o seu Filho amado, porque está escrito no Evangelho de João 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo não pereça, mas venha ter vida eterna. Nessa noite eu ia falar de um pai da fé, nosso pai, que Jesus diz no Evangelho de João 8, que Abraão, pai da fé, é nosso pai da fé, porque Abraão rompeu as fronteiras, não só desse mundo físico, mas primeiro do mundo literal, do mundo espiritual, como o céu. Abraão, em Gênesis 22, no livro do princípio, Bereshit, traduzido em português, como livro de Gênesis, o livro do princípio, o livro da criação, está escrito, bendito seja o nome do Senhor, no livro de Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 22, que Abraão, Deus falou com ele de manhãzinha bem cedo, é uma tipologia. Abraão, bendito seja o nome do Senhor, assim é o pensamento de Deus, enviar o seu Filho ao mundo, para que nós não pereça, mas venha ter vida eterna. Deus falou com o pai da fé, Abraão, em Gênesis 22, de manhãzinha bem cedo, de madrugada, a Bíblia diz que Deus falou para Abraão, pega teu único filho, bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha dois filhos, Ismael e Isaac, mas pega teu único filho, o filho que tu mais ama, e vai uma montanha, um monte chamado Moriá, vai lá sacrificar o teu filho, porque antes de Jesus vir a esse mundo, Deus se manifestava, como nessa noite, eu usando essa tribuna, Deus se manifestava através de altares, Deus se manifestava através de sacrifício, de boi, carneiro, sem mancha, carneiro, bendito seja o sem manto, podia ser um carneiro perfeito, porque era uma tipologia de Jesus de Nazaré, antes de ele vir a esse mundo, quando alguém pecava, bendito seja o nome do Senhor, como Deus escolheu uma nação chamada Israel, o seu povo legítimo, bendito seja o nome do Senhor, porque nós somos filhos adotivos de Deus, porque entregamos nossa vida a Ele, confessamos nosso nome a Ele, porque Jesus disse que aquele que confessar meu nome diante dos homens, naquele grande dia eu confessarei diante do Pai, mas aquele que negar o meu nome diante dos homens, naquele grande dia eu negarei diante do Pai. Então a Bíblia vai dizer, bendito seja o nome do Senhor, que Deus falou com Abraão de manhãzinha bem cedo, pega teu único filho. Abraão não era qualquer, Abraão tinha 133 anos, Abraão, seu filho Isaac, tinha 33 anos, mas Deus falou para Abraão, Abraão não foi perder tempo de acordar Sara, a sua esposa, mas Abraão obedeceu, como nessa noite. Se você obedecer essa palavra, você vai, bendito seja o nome do Senhor, você vai ser uma pessoa salva, você vai ser alguém que Deus vai mudar a história, porque nós temos que guardar essa palavra. Abraão aguardou a palavra de Deus, Abraão obedeceu a Deus, e Abraão ele fez de acordo com o que Deus falou. Pega teu único filho, que é Isaac. Abraão, pega teu único filho, vai uma montanha, um monte chamado Moriá, e Abraão obedeceu. Abraão pegou seu servo, jumento, lenha, e o seu filho dizia, ao decorrer da caminhada da sua tenda ao monte Moriá, era uma caminhada longa, mas para Deus, como nessa noite, o que não importa é a idade,
idade, mas o que importa é a fé de Abraão que rompeu as fronteiras do mundo espiritual e do mundo literal, como nessa noite, que espelhamos no Deus de Abraão, porque Abraão é nosso pai da fé. Mas Abraão, quando chegou até o Monte Moriá, ele olhou para o seu servo e começou a dizer: o culto, como esse culto campal, agora é comigo e Deus e meu filho, então daqui para trás vocês voltam. E Abraão, bendito seja o nome do Senhor, seu filho pegou a lenha que estava no lombo do jumento, e Abraão subiu na idade de 133 anos, e seu filho 33 anos, subiu uma montanha do Monte Moriá. Mas quando ele subiu aquela montanha, Deus, quando falou com ele na sua tenda, ele não foi perder tempo de acordar Sara, porque se Deus falou com ele, Abraão é a fé, e a Sara, sua esposa, é a incredulidade. Mas Abraão obedeceu. Abraão subiu uma montanha, um monte chamado Moriá. Mas quando ele preparou tudo, preparou o altar, porque na Bíblia nos faz entender que antes de Jesus vir a esse mundo, quando alguém pecava, a nação de Israel tinha que matar um animal, tinha que sacrificar um animal, tinha que levantar um holocausto no altar. Mas bendito seja o nome do Senhor, a nação de Israel pecava tanto, bendito seja o nome do Senhor, que não tinha como pagar a dívida. O animal não pagava mais a dívida, o pecado da nação de Israel. Mas a Bíblia nos faz entender que Jesus tinha que vir a esse mundo e pagar a dívida de uma vez só, pagar os nossos pecados. Hoje, bendito seja o nome do Senhor, nós podemos até dizer: bendito seja o nome do Senhor, você que não conhece a palavra, bendito seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele veio para morrer por nós e pagar a dívida de uma vez só, o pecado da humanidade de uma vez só. Mas a Bíblia nos faz entender, se você está, bendito seja o nome do Senhor, trilhando em um caminho errado, mas Jesus está dizendo nessa noite: eu já paguei a dívida de uma vez só. Então Jesus quer te dar vida longa, Jesus quer te dar liberdade para tu andar nos caminhos, guardar a palavra dele. Mas a Bíblia nos faz entender que Abraão obedeceu. Abraão, bendito seja o nome do Senhor, ele estava preparado para colocar o seu filho ali no holocausto, ali no altar, sacrificar o seu filho. Mas a Bíblia nos faz entender que Abraão entendeu que Deus não queria o Isaac de Abraão, o que Deus queria de Abraão era o que ele achou quando nessa noite, a fé, que a tamanha era a fé de Abraão, porque Abraão obedeceu. Mas Abraão ia sacrificar em cima do holocausto, em cima da lenha, o seu filho de 33 anos chamado Isaac. Mas quando Abraão levantou o cutelo, Deus bradou: Deus, bendito seja o nome do Senhor. Abraão não interviu através de anjo, mas quando Deus falou: Abraão, vejo que tu és homem de fé. Abraão obedeceu a Deus, mas não obedeceu a anjo. Bendito seja o nome do Senhor. E através do que Abraão obedeceu, Deus rompeu o nome dele no mundo espiritual, que é o pai da fé. Abraão é um tipo de Deus, é o próprio Deus que revela que Deus enviou o seu filho. Bendito seja o nome do Senhor, porque o filho de Abraão, chamado Isaac, é uma tipologia de Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Então, desde que nós chegamos a ler a essa geração, que era a geração de Jesus de Nazaré, ele chegou a dizer: essa geração não passará. Porque assim como no tempo de Noé, muitos plantavam, colhiam, se davam em casamento, mas veio o dilúvio, bendito seja o nome do Senhor. Foi 120 anos para fazer uma arca. Trazer para o dia de hoje, para fazer uma arca é rápido, é ligeiro. Uma arca grande como ele fez, bendito seja o nome do Senhor. Se fosse fazer hoje, durava a não ser 2 anos ou 1 ano e meio. Mas no tempo de Noé, foi 120 anos para fazer uma arca, que ali representa o próprio Jesus, porque ele é a porta. Mas a Bíblia diz que Noé também obedeceu, bendito seja o nome do Senhor. E no tempo de Noé, bendito seja o nome do Senhor, o pecado fedia nas narinas de Deus, mas Deus achou graça quando olhou para Noé. Bendito seja o nome do Senhor. Quando ele olhou para Noé, ele achou graça em Noé. Noé pregou em 120 anos, mas a Bíblia nos faz entender, bendito seja o nome do Senhor, que Jesus fez uma
comparação. Assim como no tempo de Noé, plantava, colhia, se dava em casamento, assim será no dia do Filho do Homem. Bendito seja o nome do Senhor, porque no tempo de Noé houve um dilúvio, e bendito seja o nome do Senhor, Deus permitiu um arco-íris, ali representa uma aliança. Deus chegou a dizer: Noé, a partir de hoje, o homem não morrerá mais através afogado, através de água, mas bendito seja o nome do Senhor. Jesus fez uma comparação no tempo de Ló, sobrinho, bendito seja o nome do Senhor, sobrinho de Abraão, porque no tempo de Ló, a Bíblia diz que plantava, colhia, se dava em casamento em uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia diz que Deus enviou 3 anjos, bendito seja o nome do Senhor. Um foi para guiar a família de Ló, outro foi para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, que choveu enxofre, fogo, a Deus acabou com aquela cidade, porque homem se deitava com homem, mulher com mulher, bendito seja o nome do Senhor. E até hoje existe uma lei, ele não pode falar dessas coisas, mas existe ainda remanescente, que ainda prega a palavra verdadeira, porque assim como os heróis da fé, eles sofreram, nós não vamos sofrer sequer, nem 20% do que eles sofreram. Mas uma coisa eu sei numa noite como essa, se é para pregar a verdade, a palavra, nós temos que pregar a palavra genuína.